Olá, pessoal. Vamos continuar falando um pouco, né, sobre a matemática nas diferentes culturas, né? Na aula de hoje vamos continuar embarcando, né, nessa jornada, né, que é extremamente fascinante, né, de explorar, né, as contribuições da matemática nas diferentes culturas, né, ao longo do tempo, né? O nosso foco dessa semana é nas civilizações mais antigas, né, é, e como elas mudaram o desenvolvimento da matemática, né, que conhecemos até os dias de hoje, né? É, Antes de mergulhar, né, de novo, né, e compreender, estudar essas contribuições, né, da matemática nessas civilizações é, mais antigas, né, é tão significante, né, que é tão significativo, né, e significante para a gente que é uma linguagem que transcende as fronteiras, né? Ela não tem fronteiras, né, geográficas nem temporais, né? Ao entender as diferentes culturas, né, as abordagens que aplicavam os conceitos matemáticos nessa sociedade daquela época, nós podemos ganhar um insight valioso, né, sobre a sua forma de pensar em resolver problemas, como compreender o mundo ao nosso redor, né? Então, compreender um pouco, né, como se dava a cultura daquelas civilizações antigas, né, dá um estalo na nossa mente de como pensar hoje, né, a matemática e como utilizar ela para resolver situações de problema. E principalmente, né, dentro da nossa área de atuação, né, como matemático, como vocês estudantes de matemática, né, nos primeiros semestres, é importante ter essa compreensão de diversos conteúdos que vocês vão estar estudando, que vocês vão estar abordando durante todos os 8 semestres, e vocês compreender, né, como que se deu cada conhecimento matemático de acordo com aquela cultura daquela civilização que é muito importante. Então, nessa aula de hoje a gente vai estar falando, né, desde as civilizações da Mesopotâmia, né, até as civilizações, né, é, aqui, as civilizações antigas das Américas, né? Então, começar com a Mesopotâmia, trazendo para vocês de novo um contexto um pouco histórico, né, de como que era a Mesopotâmia. A Mesopotâmia era situada, né, entre o rio Tigres e Eufrates, né, foi uma região muito fértil, onde surgiram as primeiras civilizações urbanas, né, como também sumárias, né, os arcades, assírios, babilônicos. Essas civilizações desenvolveram a agricultura na sociedade, um avanço significativo na áreas, né, como a agricultura, a escrita e, claro, a matemática. E é essa que a gente vai estar focando. Bom, qual foi a contribuição, né, da Mesopotâmia? Né? Primeiro, o sistema numérico sazonal, né? O sistema numérico de base 60. A Mesopotâmia desenvolveu um sistema numérico baseado, né, no, em 60, né, conhecido como sistema sazonal, né? Esse sistema tinha uma grande importância na divisão de tempo, né? Tanto que nós temos hoje as divisões das horas hoje em base 60, né? Só para você mostrar como que essa civilização contribuiu é, na matemática, e até hoje nós utilizamos, né, o sistema sazonal, por exemplo, para contar o tempo, né, contar as horas, né, tudo que se torna em tempo a gente usa na base 60, né, hora, minutos e segundos, né. É, Também o ângulos na medição de ângulos, né, em graus, né, um ciclo de 360 graus, influenciando no campo da astronomia, nas geometrias, na trigonometria, né. É, a matemática tem um papel na vida cotidiana, é fundamental na vida cotidiana da Mesopotâmia, especialmente na medição de terra, na construção de edifícios. Eles utilizavam métodos geométricos para demarcar a terra, calcular áreas, determinar limites e propriedades na construção matemática da época, empregada para planejar edifícios, canais, criações, etc. Né? É, então, mostra essa grande aplicação, né? Na coisa. Um exemplo, por exemplo, um problema da matemática que encontrou nas tabuletas, revelando, né, por exemplo, de calcular áreas retangular. Né? Então, ele já tinha esse domínio de calcular, por exemplo, uma área de um campo de futebol de 60 por 40, né, e já conseguiu dominar, fazer o cálculo dessa área, domínio dessa geometria, né, é, que depois a gente vai conhecer como chamado retângulo. Né? Então, só para vocês terem ideia
e como que essa civilização mesopotâmica contribuiu, né, para o desenvolvimento da matemática. Né? Uma outra civilização, né, que também contribuiu bastante é a civilização egípcia, né, principalmente do Antigo Egito. Né? É importante trazer para você uma contextualização histórica. O Egito nasceu na margem do Rio Nilo, também outra região muito fértil, né, de civilizações duradoura da história, com mais de 3.000 anos antes de Cristo, a sociedade é organizada na agricultura. A região de monarquia divina, a gente desenvolveu também a cultura complexa, avanços notáveis, né, na área de engenharias, arquiteturas e, claro, também na matemática, óbvio, né? As técnicas, né, que a gente podemos trazer, por exemplo, de aplicação mostrando da matemática, o papel crucial na sociedade egípcia era na agricultura, né? Eles desenvolveram a matemática avançada para calcular áreas nos campos da agrícola, determinar os volumes de recipiente, né, usado no comércio. A geometria era frequentemente aplicada na demarcação de terra, nas construções de pirâmides, na arquitetura, nos templos, garantindo precisão, né, e estabilidade, né? Então eles tinham um avanço bastante, um domínio bastante avançado da matemática, principalmente colocando eles na prática. Né? Outro exemplo de problema é a comparação e mostrando, né, por exemplo, assim, os papiros, né, egípcios, né, como o papiro de Moscou, que contém a variedade de problemas matemáticos e calculava cálculos simples, até problemas da geometria mais complexa, né? Um exemplo é o campo retangular, né, de que tem 100 covos, né, de comprimento, né, por 50 covos de largura. Então eles já faziam esse cálculo, né, nessas áreas utilizando, né, isso aí. Então eles usavam, né, o sistema de medida de covos, né. Então você já viu que ele já dominava o conceito de geometria, né. Enquanto na Mesopotâmia, eles, comparação com a Mesopotâmia, na Mesopotâmia desenvolveu o sistema sazonal aplicado à matemática da medição de terras, né? O Egito utilizava geometria na aritmética para fins práticos, como agricultura, engenharia, enquanto na Mesopotâmia usava uma abordagem é, pragmática, usava uma abordagem muito pragmática na matemática, e o Egito demonstrava uma habilidade de precisão na aplicação das técnicas nas suas atividades diárias, né? Fazendo essa comparação entre essas duas, a contribuição entre das duas. Né? A outra, trazendo para vocês também, é outro povo, né, que é o povo já trazendo aqui das Américas, né, a matemática nos povos pré-colombianos, né, os povos pré-colombianos, trazendo uma contextualização para vocês, que inclui os astecos e os maias, né, habitava nas regiões da América Central, né, e do Sul, né, chegando-se antes da chegada dos europeus aqui, né, essas civilizações eram sociedades bastante complexas, né, com avanço notável em áreas como agricultura, astronomia, arquitetura e também, claro, na matemática. Né. É, por exemplo, os astecas, né, por exemplo, habitavam na região hoje onde era o México, conhecido também como ali por sua capital Tenochtitlan, né, que é o seu império expansivo. Os Incas dominavam a região onde os Andes, né, que fica hoje na região do Peru, né, e governaram um vasto território ao longo das cordilheiras, no das cordilheiras, né. Já o Maia habitava na região da Mesoamérica, incluindo a parte sul do México, Guatemala, Honduras, esses países ali. Né. Bom, o sistema de numeração e as grandes contribuições dele foi o sistema numérico, né, e o calendário. É um sistema onde a gente fala que acho que os primeiros que utilizaram os símbolos como mais próximo do zero também foi esses povos, os povos colombianos, que desenvolveram o sistema de número de base 20, né? E no caso os maias, né? Também
sistema decimal dos Incas e dos Astecas, eles também criaram calendários que eram combinados entre os elementos astronômicos, matemáticos para rastrear o tempo, né, das estações do ano e algumas aplicações da matemática. Então, a principal contribuição dessas civilizações é, foram, né, no sistema numérico e também no calendário. A aplicação da matemática estava intimamente ligada à astronomia, né, como os povos pré-colombianos construíram observatórios de desenvolvimento técnico para prever os eclipses lunares, né? Na arquitetura, utilizava o princípio da matemática para construir os seus templos, né, os seus sistemas de regrações, que era bastante complexo. Então, eu tentei mostrar para vocês, né, como que a matemática, né, nessas civilizações antigas, das civilizações mesopotâmia, na civilização egípcia e nas civilizações dos povos pré-colombianos, né, aqui, nos diversos continentes, né, como que a matemática contribuiu, né, para o desenvolvimento dessas civilizações, como essas civilizações contribuíram para o desenvolvimento da matemática. Mostrar, por exemplo, algumas aplicações, né, da matemática para, né, nesses povos, né? A gente mostrou que eles usavam tanto o sistema lunar como coisa, né? Um exemplo, por exemplo, que eles deixam registro de problemas de matemática, que é a inscrição mostrando como aplicar a matemática, né? Um campo de plantação, por exemplo, de 100 metros de comprimento por 50 metros quadrados, eles também mostravam como dominar a matemática para irrigar áreas como que irrigar a área como dessa dimensão, que tinha essa dimensão de 100 por 50, né? Então, todos são exemplos, problemas matemáticos, né, que essas civilizações puderam contribuir, né? Comparando, né, essas com outras civilizações, observamos que várias dessas outras civilizações, desde da grega, romana, se apropriaram bastante dos conceitos, principalmente dos conceitos, por exemplo, da Mesopotâmia do Egito, para desenvolver, né, a matemática das suas civilizações, né? Então, a gente mostra que essas civilizações foram as percussoras, né, do pensamento matemático, do conhecimento matemático, e através dessas civilizações permearam, né, as outras culturas, né? Podemos influenciar as outras civilizações e também influenciar as outras culturas das civilizações posteriores a elas, né? Tanto na parte da astronomia, como na parte da agricultura, na parte das navegações, né? Então, o conhecimento, por exemplo, dos astecas, dos maias, né, das civilizações aqui das Américas, influenciou toda a parte da astronomia, como as civilizações antigas influenciou a escrita numérica, né, o campo da geometria, né, o campo da arquitetura, né. A gente pode observar que a civilização egípcia, como a civilização mesopotâmia, influenciou a civilização grega, como também a civilização romana, né? Então, todas as civilizações tiveram também uma certa influência dos conceitos matemáticos dessas primeiras civilizações. Um abraço, pessoal, e na próxima aula a gente vai estar continuando falando, né, da história da matemática, principalmente trazendo, né, as contribuições dessas civilizações antigas para as civilizações posteriores a elas.